sei se todo mundo conhece o processo que é feito, né, as tintas de aquarela, que é uma coisa bem simples, uma coisa bem comum, né, da gente, até é possível fazer em casa, que a aquarela ela é uma mistura de pigmento, goma arábica, mel e outros, né, aditivos que eles colocam, que é a função de cada material desse na mistura é uma coisa simples, que o pigmento a gente usa para dar a cor, né, por isso que é possível a gente fazer com pigmento ou naturais ou pigmentos sintéticos, a gente consegue fazer até em casa, tá? A goma arábica é uma cola que serve de aglutinante e como fixador desse pigmento. O mel é que dá transparência, tá? na aquarela. Então, esses materiais que são usados no processo de fabricação da aquarela é que produzem essa leveza da aquarela. Então, o mel e outros tipos de aditivos, né, que eles colocam, mas são os mais importantes, os mais simples, né, para a gente entender, fica uma coisa mais fácil de explicar. Como eu falei, o pigmento é o que dá a cor, né, isso é fácil. A goma arábica ela serve como o aglutinante, ou seja, um material que vai misturar, que vai ser possível fixar a cor, né, que o aglutinante não passa de um grude, né, como vulgarmente se fala. E o mel é que produz uma parte da transparência da aquarela, né? Eu sou apaixonada por aquarela há muitos anos, embora não tenha sido a minha formação por causa dela, eu me aperfeiçoei depois, e a aquarela para mim é uma coisa assim muito leve, uma coisa muito suave, um colorido muito calmo, principalmente na área que vocês vão me ouvir repetir várias vezes, que é a área da botânica, que é a área que eu trabalho, né? A área que eu faço as ilustrações. Para quem está começando, não sei, é simples de reconhecer que as aquarelas têm em bisnaga, né? Eu já mostrei para vocês, ou em pastilha, sendo que as bisnagas para áreas muito grandes são as melhores indicadas, né? E as pastilhas são boas para a gente transportar. Então eu dou preferência às pastilhas, né? E gosto muito de uma linha em especial, porque a gente acha aqui para comprar fácil, que é a linha da Winsor & Newton, que tem as aquarelas estudante e as aquarelas profissionais. Tá? Então a diferença que tem, para vocês terem uma ideia simples, que isso tudo vocês vão conseguir, se tiver interesse, aperfeiçoar, aprofundar, aliás, aqui na internet, que é assim: as aquarelas escolares são aquarelas muito mais baratas, porque os pigmentos na maioria das vezes são sintéticos, né? Ou às vezes eles não colocam nem pigmento, mas sim corante, que já é um pigmento trabalhado, né? Misturado. Aí tem as profissionais, que são pigmentos de uma alta qualidade na fixação também, tá? E às vezes os pigmentos são naturais, como os azuis, que um deles é o Azuri, né, que vem de lápis lazuli. E existem aí, entre as escolares que eu estava comentando, que entre as escolares e as profissionais existem as aquarelas da linha estudante, tá? Que elas são um pouco mais, usam um pouco mais de pigmentos mais baratos, mas com menos, como é que eu falei agora há pouco? Com menos pigmento sintético. Então, por isso que as aquarelas estudante têm uma linha intermediária. Eu vou mostrar para vocês que eu trouxe um teste que eu sugiro a quem vai começar a fazer aquarela, quem estiver comprando aquarela
se estiver no início, né, de algum trabalho com as aquarelas, que é o seguinte: sempre que eu compro uma aquarela nova, eu faço um teste de resistência. Em uma das lives, eu não me lembro aonde eu comentei, acho que foi no canal da Gina, né, da Carol Pafiadashi, que o teste de resistência é como aquele teste que a Carol demonstrou bem dos lápis da Faber-Castell, mostrando que quando ele tem uma estrelinha ou duas estrelinhas, ele é um significado diferente do outro, né? No caso das aquarelas, eu costumo fazer sempre esta tabelinha, tá? Dos coloridos que tem a aquarela. Então, por exemplo, esta minha aquarela aqui é uma aquarela da Sakura, tá? Brinzel Sakura. Ela é feita pela Talens, que é uma das melhores marcas que tem. Essa linha da Talens, a fábrica, né, a marca Talens é uma linha excelente, produz outras aquarelas, no caso dessa daqui, é uma aquarela escolar, né, é fácil de ver, que tem a criança, e são aquarelas que não tem muito fixador, tá? Então, quando eu falo para vocês, compraram uma aquarela, querem saber da resistência, eu costumo fazer essa minha tabelinha aqui. Deixa eu tirar meu papel. Tá? Aí eu dobro, eu faço sempre o número de linhas que tem no estojo, no caso aqui são 12, né? E faço de ponta a ponta, aí uma região eu vou dobrar e cobrir, né? Proteger com papel, por isso que esse papel tava aqui. E o outro eu deixo exposto no sol, tá? Isso é um teste de resistência doméstico, né? Super simples. Aí vocês conseguem ver, acho que aqui no vídeo também é possível vocês verem a diferença que tem da área que estava protegida e da área que estava exposta, tá? Isso é um teste simples para a gente ver a diferença e o quanto a aquarela resiste ou o quanto ela desbota, tá? Eu faço em todos os meus estojos de aquarela. Se eu tenho uma linha nova, uma coisa que eu não conheço, eu gosto de fazer, tá? Então é possível vocês verem bastante a diferença nesse rosa, nesse amarelo, tá? Nos tons aqui de azul, que são os mais difíceis. Esses tons de dourado são aquelas aquarelas, essas daqui, iridescentes, tá? O papel você pode fazer em papel Canson, né, que é um papel com uma gramatura um pouquinho mais alta. Eu faço no papel próprio para aquarela mesmo, que eu uso o papel, no meu canal tem lá, que eu vou mostrar para vocês, que é esse papel aqui, que é o Moonval 185, tá? Então eu dou preferência para esses papéis já específicos para aquarela, porque a resistência deles também é melhor para sol, melhor para o tempo todo, tá? Então eu tenho a diferença que é um pouco mais difícil de vocês verem nas iridescentes por causa dos brilhos, mas é uma coisa, a iridescente ela não desgasta tanto quanto essa outra escolar, tá? Eu vou mostrar numa outra aquarela que eu quero trabalhar com vocês hoje também. Então a minha primeira dica, quando vocês comprarem um estojo de aquarela, façam esses testes. Primeiro, vocês vão conhecer o tipo de aquarela, se ela é uma aquarela macia, se ela é uma aquarela que tem algum pigmento que deixa uma textura, tá? A gente já faz um teste aqui e ao mesmo tempo a gente já fica com o colorido delas na hora que vai fazer um colorido de um livro, por exemplo, de uma ilustração, tá? Então essa aqui é a minha primeira dica para vocês. Eu tenho essas tabelinhas, tá? Então a primeira sugestão que eu dou para vocês, fazerem essa tabela de cores aqui, tá? Uma outra tabela que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu fiz também de essa daqui é desta aquarela da Brinzel e da Sakura.
Essa aqui é desse estojo da Van Gogh, que também é da Talens, como essa Brinzel que eu mostrei para vocês. Tá? Esse estojo é esse aqui. Eu vou só voltar naquela aquarela para falar para vocês quando é que foi feito isso. Olha, isso aqui foi feito faz um ano, maio de 2017. Eu deixo marcado aqui em cima, tá? Para saber quanto tempo ela fica exposta. É possível vocês verem bem aqui, né? Tá? Então, essa daqui é dessa aquarela escolar. Essa segunda aquarela que eu tô mostrando para vocês aqui, da Van Gogh, já é uma linha estudante da Talens. Ela vem com esse folder pequenininho aqui, traz dicas de pincéis, dos estojos, como eu falei para vocês, dos tubos, e essa daqui em pastilha. Tá? E eles têm também aqui no final as cores com a numeração e os nomes delas, que eu faço, como eu falei para vocês, essa primeira tabela aqui para fazer um teste de resistência. Essa minha tabela foi feita em 2010, tá? Por isso é uma tabela que vocês estão vendo bem antiga, né? E sempre que eu for comprar, que eu for usar, que eu adquirir uma aquarela nova, eu faço esse teste. Da mesma maneira, essa parte de esquerda foi protegida com papel e essa parte direita ficou exposta. Já é possível vocês notarem a diferença de uma aquarela, mesmo da linha estudante, com pigmento um pouco mais simples, que desbotou bem menos que a escolar. Tá? Então, eu sugiro também que sejam feitas esses testes. Como eu falei para vocês, eu sempre uso nas aquarelas fazer isso. Olha aqui, esse estojo já vem com um pincel, que também é da linha de escolar, aliás, estudante, desculpa, que é da Van Gogh, tá? E a melhor aquarela que tem, no caso dessa fábrica aqui, que é a Talens, são as aquarelas Rembrandt, que já parte para uma linha profissional. Tá? Então eu mostrei para vocês uma aquarela escolar, uma aquarela da linha estudante, tá? Mas sendo que todas as aquarelas é possível a gente fazer esse trabalho que eu vou mostrar para vocês hoje, independente da linha delas. Mas o resultado... Oi, Viviane, tudo bom? Mas o resultado, a gente pode ser surpreendido. Esse aqui é um outro teste, olha, daquela linha iridescente no papel preto. É possível vocês verem aqui, né? O brilho delas. Aí, essa minha aquarela aqui foi feita em 2013, tá? Eu vou mostrar para vocês agora os papéis, o papel que eu prefiro fazer, o papel que eu mais gosto de trabalhar é esse papel aqui, que é da Fabriano. Eu não sei se é possível vocês verem a marca d'água aqui embaixo. Tá? Isso aqui a gente vê contra a luz. Tem o canal, sim, Juliana. É Carol Castilho Arte. A minha Facebook page também é Carol Castilho Arte. O Instagram e o Pinterest também, todos Carol Castilho Arte. Este trabalho que eu tô mostrando para vocês aqui pronto é feito no papel Fabriano 100% algodão. Eu não sei se interessa a gente conversar um pouco sobre papéis com vocês. Eu acho que por enquanto é simples o que a gente vai fazer, não tem tanto... Durante a demonstração, durante o colorido que eu for fazendo, eu vou dando umas dicas para vocês.
tá? Então, eu prefiro fazer os meus trabalhos nesse papel aqui, Fabriano, é um papel mais caro, mas é um papel 100% algodão, com uma durabilidade excelente, tá? Esse daí foi feito com essa aquarela aqui, que é uma aquarela da linha artística. Acho que é possível vocês verem. Tá, aqui grudou. Da Winsor & Newton. Esse caso aqui vocês veem que é a Artists, né? Eu já comentei que as outras aquarelas, sempre que vocês virem de qualquer marca que for, que tiver essa indicação Artists, é a linha profissional, tá? Realmente, Carol, essas aquarelas valem ouro mesmo. Mas uma coisa tem de legal que eu comentei, acho que num outro vídeo, que a aquarela dura muito, sabe? A aquarela, a gente trabalha com elas, elas duram muito, muito. Então, o que elas rendem, vale a pena investir num estojo assim, mas num caso profissional. E eu tenho um outro estojinho, que é a linha que eu comecei conversando com vocês aqui, da Winsor & Newton, que é esse estojo aqui, da linha Cotman, que é um estojo de 45 cores, tá? Esse estojo eu comentei numa outra live, que essa linha da Cotman é a linha que eu uso para os meus estudos, tá? Que é a linha estudante da Winsor & Newton, tá? Também dou preferência para as aquarelas em pastilha, tá? Aqui é um estojo que vem 48 cores, se não me engano, vem 3 a mais, tá? Então essas são as aquarelas, algumas das aquarelas que eu tenho para mostrar para vocês. Essa aqui é um outro estojo da linha St. Petersburg, que é uma aquarela russa, que é excelente. Essa aqui só tem a linha profissional, tá? Então, também para esta aquarela que eu fiz aqui da Estrelísia, no caso deste tom de laranja, ela já vem pronta. Carol, dá para comprar. Por isso que eu comecei comentando sobre a linha da Winsor & Newton, que eu uso a linha Cotman, porque a gente compra a reposição, né, das pastilhas. Você compra tanto as pastilhas pequenas como as grandes, que é a half pen ou a maior, né? E a gente vai substituindo, ou você compra, no caso dos tubinhos, que tem também nas mesmas cores, e enche, né, a hora que acaba do estojo. Então, algumas aquarelas eu tô trazendo para vocês essas hoje, por ser uma coisa iniciante para vocês conhecerem os tipos de aquarelas que tem. Eu separei para usar com vocês este papel aqui, olha, da linha Canson Aquarela. Eu vou colocar aqui em cima para vocês verem que essa minha aquarela aqui tá feita no tamanho natural dela, tá? Essa aqui é uma aquarela do tamanho de 1:1, tá? Ou 1:100, né? Seria a proporção dessa Estrelísia aqui. Então, se vocês virem, acho que é possível ver inteiro aqui. Acho que sim. Só para vocês terem... Obrigada, Yara. Só para vocês terem ideia que a proporção dessa dessa Estrelísia é o tamanho natural dela.
tá? Esse galho, essa folha, é tudo no tamanho natural que foi feito nessa daqui. Então, para vocês, eu diminuí para uma folha de A4, tá? Como eu já tinha esse desenho, eu diminuí para uma folha de A4. Essa minha impressão tá meio ruim, porque é um papel comum, sulfite, que foi impresso aqui de propósito para eu conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Então, quando a gente vai começar a trabalhar com as aquarelas, eu sugiro esta linha de papel da Canson, porque ele é um papel que é colado na massa e colado na superfície. Isso é um tratamento que são feitos nos papéis para aquarela, tá? Essa colagem pode ser feita com cola, pode ser feita com material sintético para diminuir a absorção, tá? Então vocês, acho que se vocês quiserem mais especificações desse papel, tem lá no meu canal, que esse papel é um papel prensado a frio, e tudo isso, essas dicas que eu tô dando para vocês, são as especificações que eu passo para os meus alunos, porque a prensagem de um papel, ela modifica, por exemplo, os veios do papel, a textura de um papel. Então, voltando a falar aqui, eu sugiro que façam nesse papel, porque o valor desse papel é um valor baixo para uma qualidade até razoável para um começo de aquarela. Como eu falei, por ser um papel colado na massa e colado na superfície, esse papel é possível usar frente e verso, Pablo. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar daqui. Olha, o verso dele, não sei se é possível vocês verem. Eu não estou conseguindo mexer no zoom, mas no meu canal vocês assistem o vídeo específico dele. Juliana, a minha formação, eu sou formada em artes plásticas, com especialização em comunicação visual, que é design gráfico, e desenho industrial. Né? A pós-graduação com ênfase em aquarela. A minha faculdade eu fiz na FAAP, Artes Plásticas, Comunicação Visual e Desenho Industrial na FAAP, e fiz a especialização na Santa Marcelina. E a pós-graduação também em marketing eu fiz na ESPM. Que na época que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar em agência de publicidade na área de criação. Tá? E então, voltando aqui ao papel. Esse papel, se vocês tiverem paciência, quiserem saber um pouquinho, tem 2 vídeos de papel no meu canal. Esse papel é possível usar frente e verso, porque, como eu falei para vocês, ele é colado na massa, né? Então, na mistura, na fabricação dele, é passado uma cola, impermeabilizado, vamos assim dizer, a ponto de receber água sem absorver demais, como um papel chuga, por exemplo. Tá? Então, o que acontece, por exemplo, na ilustração botânica? Claro que pode, Carol. Você vai ver como é que você vai aquarelar isso aqui. O desenho não tem nada a ver com a aquarela. Eu vou dar uma dica que é muito simples também para todo mundo começar a aquarelar um pouco. Na ilustração botânica, eu não posso ter nenhum tipo de interferência no meu desenho. Porque quando eu vou retratar, né, uma espécie, um exemplar que vem para mim de um biólogo, por exemplo, eu não posso ter a interferência de uma textura, por exemplo, na aquarela. Então, muitos aquarelistas, eu também faço parte deles, a gente utiliza o verso do papel, porque como eu mostrei para vocês, esse papel aqui,
ele não fala, mas a outra linha da Belas Artes da Canson fala se ele é prensado a quente ou prensado a frio. Então isso dá uma textura diferente, tá? Então na hora que vocês forem escolher um papel, vejam se é um papel para aquarela, no caso desse aqui, que é o Mix Media, né, que é uma mistura, não é só celulose, tá? E aí na hora de vocês escolherem para fazer o colorido, pode ser a frente dele, que eu tô mostrando para vocês que isso aqui é na hora que passa na prensa, né? Ou o verso dele, que às vezes é passado no feltro, tá? Então, como é que a gente começa a fazer, por exemplo, para quem não sabe desenhar, fazer uma aquarela? Depois que a gente faz todo um estudo, que eu já mostrei para vocês também, de um outro trabalho que eu estou fazendo com os meus alunos, tá? Quando a gente pega um exemplar, isso aqui é uma aquarela que eu estou fazendo com os meus alunos, vou conversar rápido com vocês, que eu já falei disso aqui numa outra live, acho que fica um pouco cansativo. Primeiro a gente faz o estudo do exemplar que veio, no caso aqui dessa minha planta, né, que veio para aqui, que é minha. Eu fiz todo o estudo em grafite, tá? De luz, sombra, volume, tamanho, espessura, formato, tudo isso é estudado quando a gente vai fazer uma ilustração botânica, tá? Aí o que acontece? Depois que você faz tudo isso daqui, você vai passar pro papel de aquarela. Então, a segunda fase que a gente faz, para quem não tem mesa de luz, tá? É fazer todo esse desenho que vocês viram aqui pronto, os contornos dele, porque essa etapa de luz e sombra vai ser feita com a aquarela, tá? Então, se você faz todo esse desenho, a gente pode fazer a opção de fazer primeiro todo esse desenho, só os contornos, só as medidas, estudar a sombra. Depois, você já fica com uma ilustração pronta, né? Um desenho pronto, que na minha opinião, você pode xerocar várias vezes e trabalhar a luz e sombra depois, tá? Gisele, este desenho pode ser impresso em papel na impressora, sim, mas ele vai ficar com as linhas de contorno, né? Se você vai fazer, no caso dessa ilustração aqui, que a gente não usa contorno, né, que eu não vou ter contorno preto, que eu não vou ter linhas de contorno, então é o que eu tô falando para vocês. Você faz essa etapa e passa para o papel de aquarela, tá? Acho que é possível vocês verem um pouquinho desse papel aqui, que é o aquarela que tá embaixo, que ele tem um pouquinho, não sei se eu vou pôr mais perto, é possível vocês verem textura ou não. Deixa eu ver aqui. Ela é toda, a textura desse papel é toda canelada. É possível ver, né? Tá? Então, como eu mostrei para vocês, a folha que eu tô fazendo, esse desenho, ela não tem esses filetes, tá? Eu tenho que usar o verso dele, que é liso. Tá? É possível ver, tá? Ok, então vocês vão perguntar para mim, Carol, eu não tenho mesa de luz, tá? O que eu faço? Duas opções. Ou você pega esse papel aqui, que você fez o xerox, por isso eu sugiro que faça mais de um xerox, tá? E faz aquele sistema de... como é que fala? De carbono, tá? Que você risca todo atrás aqui do desenho que você fez, tá? Para quem não tem a mesa de luz,
A gente usa muito isso daqui quando a gente está dando aula, porque não dá mesa de luz para todo mundo. Tá? E a minha mesa de luz eu tenho desde a época da faculdade também. Para quem perguntou aí qual que era a minha formação, eu tô formada há 35 anos. Tá? Então, o que vai acontecer aqui depois? Vocês podem fazer todo o risco em volta de toda a ilustração e passar para o papel de aquarela. Tá? Isso é a maneira mais simples que tem de fazer, isso é a maneira mais barata que tem para fazer. Tá? É uma das maneiras mais fáceis que tem para fazer se vocês têm qualquer tipo de ilustração. Tá? Não precisa ser necessariamente esta ilustração botânica. A gente sabe que não pode ser feito copiada ilustração de outros desenhistas sem autorização. Mas se você vai fazer para uso próprio, eu não vejo problema. Eu autorizei a ilustração dessa minha estrelízia, tá? Então vocês podem fazer. Vocês não têm a mesa de luz, vocês façam isso. Copiem essa ilustração, façam esse verso todo para fazer um carbono, tá? Com o lápis de grafite, tá? Esse meu lápis aqui é um lápis de hotel, que ele corresponde a um HB, a um 2B, tá? E aí, na hora de passar para o papel para aquarela, eu sugiro também que seja usado um lápis como esse aqui, que é um grafite aquarelável, tá? Mas isso é só uma sugestão, gente. Eu não tô determinando que seja feito, tá? Eu faço assim porque na hora que a gente passa a aquarela, esse grafite, ele some, que dá um trabalho a menos, tá? Então, você fez todo esse contorno. É possível vocês verem aqui esse lápis. Ele tem graduação também, deixa eu pôr aqui, acho que tá dando para vocês verem, né? Como é que tá a imagem aí, dá para ver? Tá? Ele tem essa graduação como lápis comum. Só que é um lápis que a gente passa água e o grafite não fixa, tá? Porque este grafite comum, ele vai sujar a aquarela, tá? Então, o que eu falo para vocês? Não é para deixar de fazer ou fazer só com esse lápis e não tenho lápis, o que eu faço? Faça com lápis grafite normal, tá? E como vocês podem ver nessa minha aquarela aqui, deixa eu ver onde tá a minha... Eu vou aproximar, gente, do foco aqui, para vocês terem, acho que uma visualização melhor. Eu não tô querendo mexer para não bater aqui e balançar, tá? É possível vocês verem? Acho que sim. Essa região aqui que eu tenho os galinhos, tá? Ela tá bem mais escura. Aqui eu já tirei bastante o grafite dela. Por que isso? Para se for usar uma cor clara, tá? Como eu estou usando nessa outra área aqui, que as primeiras aguadas eu faço sempre num tom mais claro, eu deixo o mínimo possível de visualização. Não, Kátia, se você não tiver o grafite comum, você pode usar esse lápis aquarelável, né, grafite aquarelável no verso também, né, para fazer o carbono. Tá? Você pode usar dos dois lados. Tá? O que eu tô falando, o que eu falei para vocês também é que eu uso esse aquarelável porque no meu caso eu tenho a mesa de luz.
tá? Então pode ser passado sim, aqui por ser um lápis mais caro, eu tenho dó de passar, né? Por isso que eu não sugeri, mas pode ser passado sim, dos dois lados. Tá? Tanto no papel para aquarela, como no verso aqui da ilustração. Pode ser passado sim. Tá? Mais uma outra dica para vocês sobre essa história de não ter a mesa de luz. O que a gente pode fazer? Pode pegar o desenho comum, grudar na janela, tá? Com durex nas pontinhas, colocar o outro papel de aquarela por cima numa janela e usar a janela como transparência, né? Que é possível a gente fazer isso. Ok? Então, essas são as três opções que vocês podem transferir, né? Usando aquela história de carbono que a gente usava. Não sei se vocês... Gina, eu conheço sim. Eu não uso porque esse carbono que dura pouco tempo no papel, ele tem uma oleosidade que interfere na pintura de aquarela. Por isso eu prefiro fazer com o lápis grafite. E o que eu ia mostrar para vocês, que eu parei aqui para responder outra coisa. Então, antes de eu começar a fazer o colorido, depois que eu transferir o desenho para o meu papel de aquarela, eu vou tirar o máximo possível, por isso eu coloquei aqui mais perto para vocês verem, das marcas do lápis. Porque aonde eu passar a aquarela que eu falei para vocês, que não seja com esse lápis aquarelável, ele vai ficar fixado. Também, Pablo, funciona da mesma maneira. Você precisa de uma transparência, que a mesa de luz é uma luminária dentro de uma caixa. Tá? Então, depois eu tiro o máximo possível, eu uso essa borracha de massa, tá? A limpa-tipo. Tá? Por que a limpa-tipo? Porque na hora que a gente vai fazer a aquarela, eu não posso ter nenhuma interferência de borrachinha, de pozinho, tá? Então, a gente dá preferência para essa aqui, olha, de massa. E o máximo possível que vocês puderem deixar claro esse contorno, é o melhor para aquarela. Tá? Não sei se é possível, acredito que sim. Cadê o foco? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Como é que estamos de foco? Eu não tenho os contornos de lápis aqui. Tá? Acho que dá para ver que vocês estão vendo até um pouquinho da textura, né? Aí eu não tô conseguindo deixar muito claro para vocês, tá? Então vamos começar a aquarelar? Então tá aqui o papel, as dicas de como transferir a minha aquarela que eu diminuí, então ficou 1:50. Aqui tem o papel de aquarela, a frente e o verso, tá? Vou tirar daqui. Então, essa aquarela aqui eu comprei para fazer testes com os meus alunos lá do Mackenzie. Eu comprei isso aqui na papelaria universitária. Achei uma aquarela interessante. Olha, aqui foi feito aquele teste que eu mostrei para vocês. Tá? Por ser um curso que, apesar de ser um curso da linha, né, universitária, estudante e tal, o pessoal não gosta de investir demais, gastar demais, porque não sabe se vai continuar mexendo. Né? E eu entendo isso perfeitamente e me adequo à aquarela que for. Eu não posso impor um material para nenhuma pessoa. Tá? Mas aqui, olha, eu fiz isso em março de 2018. Tá? E da mesma maneira vocês viram que eu cubro uma parte, deixei a outra exposta, tá? Ela desbotou razoável aqui.
mas é uma aquarela que dá pra gente usar como um teste, tá? Como eu tô falando pra vocês, eu vou fazer com vocês essa ilustração aqui, né? Vou tentar fazer pelo menos um pedacinho pra gente começar a trabalhar um pouco com as aquarelas, tá? E nesse caso, a gente... Eu não determino que vocês comprem uma aquarela mais cara, tá? Se vocês querem começar, conheçam, vejam se vale a pena, tá? Para partir para uma aquarela de melhor permanência, tá? Essa aquarela eu paguei, se não me engano, R$80. Acho que foi isso que eu paguei. Tá? Mas é fácil vocês verem, uma aquarela também que é da Sakura. Esse estojinho é bonitinho, que é um estojinho para plein air, né? Quando a gente faz a pintura fora. Tá? E vem também, que isso me interessou, o water brush. Né? Apesar de eu já ter esse tamanho e tudo, mas me interessou que fica... Já estava incluso no preço. Outra dica que eu vou dar para vocês. Sempre que eu vou fazer uma pintura, no caso, né, vou repetir, da ilustração botânica, eu tenho que chegar na cor da planta, eu não posso inventar um colorido na planta, porque eu estou retratando um exemplar, né? Então, quando eu vou fazer as misturas das aquarelas, aqui vocês podem ver, não sei se é possível vocês lerem, vocês, até chegar na cor, eu vou fazendo os testes para eu chegar no mais próximo, que eu estou retratando um modelo vivo, tá? Então, eu já tinha isso aqui pronto, eu deixo sempre esse meu caderninho com as aquarelas, com as pinturas que eu vou fazer, com os tons, porque aquilo lá, estrelízia, ela não muda de cor sempre, tá? Então, a gente não precisa estar testando toda vez, apesar de eu retratar um negócio, eu faço a tinta e vou conferir, mas não tem necessidade. Então, o que aconteceu aqui? Aqui eu usei as linhas, as aquarelas, como eu falei para vocês lá, da Winsor & Newton, a linha artística, tá? Já sabia que os tons eram esses aqui. Então, o que acontece? Se eu for... eu vou misturar a tinta, vou ver a cor que eu chego, tá? Eu vou anotar, por isso que eu sugiro que faça essa primeira tabelinha de cor. Aí, quando vocês forem anotar, eu já expliquei numa outra live, mas vou fazer agora também. Quando vocês forem anotar a mistura, então tá aqui, olha, o 0,52, que é o Lemon Yellow, mais o Permanente Yellow Deep, que é o seguinte, tá? E mais o Vermilion Roux. Se eu coloco 2 sinaizinhos de mais, é possível vocês verem como é que tá o foco. Deixa eu ver se eu consigo melhorar para vocês. Vai balançar um pouquinho. Quando eu faço a mistura, que eu coloco 2 vezes, depois que eu fiz essa mistura, para chegar nesse tom, vocês estão vendo aqui, ó, amarelo com o Lemon Yellow com o Permanente Yellow Deep, tá? Deu essa primeira cor, não é essa cor que eu quero. Aí eu coloquei o mais amarelo limão, deu essa outra cor aqui. Eu coloquei o vermelho, chegou mais próximo nela. Então, cada vez que eu colocar uma tinta a mais ou a outra, eu coloco o número de sinaizinhos de mais para eu saber se é uma tinta a mais. Isso é dica minha, é o meu costume de fazer assim, tá? Então, eu deixei a tinta pronta para trabalhar com vocês, para a gente não perder tanto tempo.
porque eu já tinha toda essa referência aqui na outra tinta. Nessa da Sakura eu ainda não tinha trabalhado, mas eu vou chegar próximo e mostrar para vocês. Tá? Então tá feito aqui o desenho da minha ilustração. Tá? Então eu vou fazer com vocês essa região aqui, que eu mostrei para vocês o colorido lá, eu tô com a minha na frente aqui. Então eu vou fazer o possível de tirar, mesmo sendo esse lápis aquarelável, deixar uma pequena linha aqui, tá? Então já limpei ali. Estes pincéis que eu uso da Ceramic, eles são próprios para aquarela, é a série 705, é possível vocês verem. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá? Esta linha é a linha para aquarela. Esses pincéis são nacionais de pelo sintético. A técnica que eu vou usar aqui para mim, eu dou preferência que é úmido sobre úmido. É o que eu vou trabalhar nessa área toda dessa ilustração. Então, como é que a gente começa isso? Por ser um papel de aquarela, eu vou fazer toda uma aguada. Posso colocar água bastante aqui. É possível vocês verem, depois eu mostro o brilho. Tá? Seguindo, não deixem passar do contorno. Tá? Porque aí a aquarela, a hora que ela tiver que... Deixa eu ver se é melhor aqui. Que ela for aplicada, aonde foi passado água é aonde a aquarela vai trabalhar. Tá? Então tá aqui, olha. Nesta minha primeira aguada, eu posso ir e voltar, porque eu tô usando só a água. É possível vocês verem o brilho. Dá para vocês verem um pouquinho do brilho? Tá? Por que que eu quero que vocês vejam isso aqui? Vamos ver. Tá dando. A hora que esse brilho some, eu posso aplicar a outra camada. Tá? Como é que tá para vocês? Tá? Então, por exemplo, agora já é o momento que hora que eu sei que eu posso aplicar a aquarela, quando esse brilho sumir. Tá? Como eu mostrei para vocês, eu já tinha feito as misturas. Tá? Eu vou pegar um pouquinho aqui desse verde, olha, bem pouquinho, que é o tom que eu cheguei lá da folha. Vou deixar bastante diluído. Tá? Vocês viram que eu passei ali, eu não tô me preocupando se ainda tá úmida ou não tá. Se eu puser o dedo aqui, eu sei que ela ainda tá úmida. Tá? Então, qual vai ser a minha primeira aquarelada aqui, vamos falar? É a marcação das sombras. Como é que tá a imagem para vocês? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Vocês viram que aqui tá úmido, se puser a mão, vocês vão ver que tá um pouquinho úmido. Eu vou primeiro marcar as sombras. Então, a minha primeira sombra é essa aqui embaixo. Vocês estão vendo que é uma cor bem clarinha.
a minha outra sombra que eu tenho nesse colorido, vocês podem acompanhar depois lá junto do que eu já deixei exposto, né, para vocês acompanharem o colorido ou fazerem outro. Se vocês tiverem uma estrelize em casa e quiserem fazer, tá? Aqui eu tenho uma outra área que é de outra cor, então não vou entrar com verde, vou entrar com verde aqui. Como é uma área toda verde e eu tô fazendo a primeira camada, vocês viram que eu não passei a primeira aguada branca, de água limpa, tá? Onde mais que eu tenho verde aqui. Vou deixar mais escura essa lateral, que é a sombra que vai para lá. Aqui eu preciso tirar de novo o grafite. Aqui, como eu tenho dois tons do verde nesse galho, eu vou dar a primeira aguada só com água. Aí eu passo direto lá. E depois eu vou apagar antes de chegar lá em cima. Tá? Olha, tá bem molhada essa região aqui. É possível ver o brilho. Tá? Quando tá assim, brilhante, não é legal de passar a segunda aguada, tá? Porque ela vai expandir. Então, a gente só umedece o papel. Deixa eu passar para cá. Kátia, esse papel para aquarela, ele é colado na massa, tá? Isso significa que ele tem uma cola ou uma resina na fabricação que faz com que o papel não seja totalmente absorvido, que a aquarela, desculpa, não seja totalmente absorvida pelo papel. Então, a primeira aguada que a gente faz é para uma preparação do papel, no caso de eu não saber o tom que eu quero que fique, de eu primeiro marcar as sombras. Por isso, eu dou a primeira aguada com água limpa. Então, é outra dica também que do jeito que eu trabalho com um copinho de água limpa e um copinho para lavar os pincéis, porque eu vou ter sempre a água limpa. Uma coisa que eu acho bem legal na aquarela, que muita gente não discute um pouco, né? Às vezes a falta de conhecimento, a falta de experiência com ele, que assim, a aquarela, o bonito dela são as transparências. Por isso eu comentei com vocês como é que uma aquarela é produzida, tá? Então, conforme a gente vai fazendo as aguadas, é uma camada sobre a outra, uma camada sobre a outra. Isso você vai fazendo as transparências. Se eu continuar, que é o que eu vou fazer aqui, eu quero essa linha aqui de baixo mais escura, eu vou dar mais uma aguada aonde eu já passei ali, olha. Tá? Eu não preciso dar agora a aguada com a água limpa, eu já estou usando o pigmento. Tá? Eu quero esmaecer isso daqui, por exemplo. Tá? Eu venho com um pincel limpo. Tá? Ele tá, olha, vou molhar na água. Vou tirar o excesso aqui na minha mão mesmo. E vou esmaecer isso daqui, ó. Não sei se dá para vocês verem muito, porque tá muito claro. Na próxima aguada eu acho que é possível. Vou fazer aqui mais uma sombra.
né? Tô reforçando aquela sombra ali, que aqui eu vou entrar com outras cores depois. Tá? Venho aqui, olha, aqui no meio eu quero um tom mais claro, então eu vou vir com essa, agora com o pigmento, e o que eu mostrei pra vocês aqui embaixo, eu vou tirar o excesso com esse pincel, que tá limpo, só úmido na água. Então, olha, eu consigo fazer o esmaecido, né, essa transição de cores só com os tons que eu tenho na mão. Eu não preciso estar colocando um monte de cores e tal. Eu vou fazer isso aqui de novo para vocês verem, porque eu quero deixar essa região escura e a de cima um pouco mais clara. Então, eu vou pôr aqui de novo. Tá? Eu quero uma área maior, vou reforçar aqui. E agora eu vou fazer o esmaecido com o outro pincel. Pode ser um pincel redondo, pode ser assim o chatinho, não tem necessidade de ser um pincel específico. Ele só tem que estar úmido para eu esmaecer aqui, ó. Dá para vocês verem isso. Tá? Acho que tá dando legal para vocês verem aí. Eu vou dar uma paradinha, então. Vou deixar o meu pincel aqui do lado. Uma outra coisa que também eu sugiro para vocês, não deixem pincel mergulhado na água. Os pincéis para aquarela são pincéis muito caros. Eles não são pincéis para ficar dentro da água de jeito nenhum, porque o peso do cabo estraga o pincel. Eu vou misturar uma outra corzinha aqui, que me pediram para fazer, que é um tom, deixa eu pegar aqui a aquarela, que é esse tom avermelhado aqui, tá? É possível vocês verem, né? Que eu não me lembro quem foi, me pediu para como é que eu faço a mistura. Esse tom avermelhado aqui é um tom de laranja avermelhado, então eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer com os dois tons de amarelo. Tá? E depois eu anoto, que eu sei como é que mistura ali. Então, deixa eu pegar um pincel mais fininho aqui. Pegar o meu outro ceramic, que é o número 2. Tá? Vou pôr pra cá um pouquinho, enquanto aquilo ali tá meio que secando. Quando vocês forem fazer em aquarela, eu deixo um pinguinho de água, dá para vocês verem, assim, né? Por isso eu falo para vocês terem sempre os dois copinhos de água limpa e água para lavar o pincel. Esse tom do verde, quem me perguntou? Pablo? Não, a Paula. Paula, eu misturei os tons aqui da aquarela, por isso eu comecei falando nesses tons que eu tenho aqui. Eu coloquei o Veridian, mais 2 vezes o preto, tá? E 1 vez do amarelo limão. Agora eu vou fazer aquele tom avermelhado, então deixa eu lavar meu pincel, porque os meus pincéis também eu deixo sempre numa mistura de CMC. Então vamos lá, eu vou começar aquele... Então, Carol, você acha que é possível continuar numa boa ou eu passo para minha página? Então vamos ficando, então vamos lá. Então vocês viram que eu coloquei uma gota de água em cada desses 3 tons aqui, em cada pastilha dessas, tá? Eu vou fazer a mistura num godê, porque a hora que eu precisar ter espaço para misturar aqui, eu vou misturar. Aquele tom de laranja é diferente do que eu vou fazer aqui,
Tá? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho desse limão, bem pouco. Olha, é possível. Vou fazer aqui no godê que eu já fiz um outro tom de cinza ali. Eu já explico o que é o CMC. Eu mostro já já. Deixa eu fazer o vermelhinho aqui, eu volto nele. Então, eu fiz lá, vou fazer aqui. Pode ser. É possível ver aí, né? O amarelinho. O CMC é carboximetilcelulose. É um produto usado até pela indústria alimentícia. Para quem cozinha, que faz pasta americana. Sabe que o carbox é o que endurece, né, a pasta americana. Então vamos lá. Pus o amarelo, deixei bem líquido, vou limpar o pincel. Vou pôr um pouquinho desse outro amarelo aqui, vou pôr um pouco mais. Misturar aqui de novo. Tá, eu tô limpando o pincel ali no meu outro vidro de água, porque eu não quero... Eu tô fazendo a live, porque se fosse para eu fazer nas minhas aquarelas sozinha, eu tava só catando daqui, tá? Todo mundo fala, ai, suja a outra pastilha. Eu não conheço nenhum aquarelista que tenha um estojo de pastilha limpo. Mas como eu tô na live, eu não posso dar mau exemplo. Tá? Então, olha aqui, ó. Vamos lá misturar tudo. Deixa eu pôr aqui embaixo, para chegar próximo lá. Dá pra ver? Dá. Isso aqui, pro meu gosto, vamos pôr aqui no papel pra gente ver perto da estrelízia que cor que ele tá. Vamos ver aqui. Vamos pôr aqui pra cima. Olha, ele ainda não chegou naquele tom. É possível vocês verem? Ai, Carol, você é ótima. Tá? Não cheguei naquele tom. Ao vivo aqui ainda não tá nele. Tá? Como é que eu vou chegar nesse tom aqui? Agora eu vou limpar o pincel, porque tem uma outra corzinha aqui. Como é que ela tá? Como é que ela chama? Esse mais escuro, que eu não coloquei água, porque eu vou pegar só uma pintinha dele aqui, olha. Ele chama Crimson... Como é que é? Crimson Crimson Lake. Tá? Pra chegar naquele tom de vermelho lá. Vocês vão achar que eu tô fazendo pouquíssima tinta, né? Mas essa pouquíssima tinta rende tanto, e para a área que a gente vai usar, a gente consegue, como eu falei para vocês, depois eu vou marcar, né, do meu jeito, mas assim, a gente consegue render bastante essa tinta. Vamos ver se é possível vocês verem a diferença aqui. É possível ou não? Pronto, aqui tá dando melhor para ver. Então, acho que chegou na cor que eu queria aqui dessa região, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai dando as aguadas com paciência, que é uma das características da aquarela também, por ser suave, uma coisa bem calma, sem pressa, tá? Então, aqui no caso, eu vou fazer aquele pedacinho ali com vocês. Eu vou colocar mais água agora aqui, que eu vou deixar bem líquido.
tá? Vocês vão falar, mas líquido já tá. Está, mas tá com pigmento. Ali tá com muito pigmento. Olha, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu comentei numa outra live, que eu dou preferência pros godês fechados, né? Godê com tampa, ó. Eu usei... Não sei se vocês acompanharam aquele colorido que eu fiz do Deflaueria, tá? Eu usei esse aqui. Então, eu prefiro isso aqui. Essas tintas aqui são tintas em bisnaga, tá? Por que que eu prefiro fechado? Olha, eu tô fazendo a tinta aqui e esse meu godê, ele tá com uma sujeira. Então, sem querer, eu passo isso aqui e eu estrago uma aquarela que vocês estão vendo que dá um certo trabalho, né? Tá? Então, por isso eu prefiro o godê fechado. Vamos voltar lá na ilustração? Então, olha, eu já tinha colocado uma gotinha, vou colocar mais uma de água ali no meu vermelho alaranjado aqui. Tá? Então, eu tô com esse meu pincel aqui de novo, só com água. Agora eu vou dar a aguada aqui. Tá? E vou dar a aguada até aqui. Tá? Por que eu deixei o grafite ali? Que eu quero mostrar pra vocês que mesmo depois de aquarelado eu consigo apagar. Tá? Porque eu falei pra vocês do lápis grafite aquarelado. É possível, acho que agora vocês verem bem aonde tá o brilho. Juliana, é possível você fazer sim. Desculpa que eu perdi um pedaço aqui. Então, Neidinha, tudo bom? Eu acho que tem algumas pinturas em guache que são ótimas. Gisele é uma esponjinha assim, que tem do lado. Depois eu mostro novamente para vocês. É que eu não tô querendo perder essa região. Olha que eu passei o branco, o aguado aqui, que eu vou passar agora o vermelho, tá? Então eu vou vir do claro para o escuro. O que que significa isso? Eu vou trazer o pigmento para cá, levantar o pincel e deixar aqui, tá? Que bom, Gina, é isso que eu queria que visse. Quando tá brilhante daquele jeito, se eu colocar a aquarela ali, ela vai expandir. Então tem que esperar o papel ficar úmido, mas não com aquele brilho. É a hora que a gente vai fazer a aguada. Então, é o que aconteceu nessa região aqui, tá? Eu vou trazer aqui. Vou vir com aquele pincel que eu mostrei pra vocês, que tá só com a água, tá? Vou tirar o excesso aqui na minha mão mesmo. E vou fazer aquele esmaecido aqui na lateral. Então, isso é possível a gente fazer porque a base foi umedecida. Tá? Me perguntaram agora há pouco, se eu passo muita água, eu uso o papel absorvente? Se eu tiver tempo, não tem necessidade. Como a gente está na live, eu vou tirar um pouquinho dessa água aqui, olha, já modificou para eu poder fazer com vocês. Então, é possível também, se for necessário, eu usar. Não é sempre que eu uso, não. Mas, olha, é possível a gente usar sim, tá? Então, aqui tem aquele outro vermelho, mais ou menos nessa região.
Neidinha, você viu a demonstração que eu fiz naquele, o The Flower Year, que eu fiz essa mesma técnica do úmido sobre o úmido, né? É possível também em alguns papéis, mas a gente tem que testar. Esse papel é próprio para aquarela, eu umedeço sempre primeiro o papel. No caso que eu estou fazendo aqui com vocês, dessa área que eu fiz a ilustração, eu estou umedecendo só as áreas que eu estou trabalhando, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu vi uma demonstração outro dia do pessoal que umedece a folha toda. No meu ateliê eu tenho uma pia que cabe um papel A2, tá? Que é para um outro tipo de aquarelada. Tá? Porque enquanto eu tô tendo aqui o controle das áreas que eu tô umedecendo e pintando, se eu umedecer toda a folha e pendurar, deixar secar e usar depois, eu não tenho esse controle porque tá todo o papel trabalhado com a água. Tá? O papel que não é próprio para aquarela, Carol, você danifica porque ele começa a esfarelar. A Vita, você viu aonde eu esmaeci agora aqui, né? Então, gente, o trabalho com a aquarela desses coloridos que eu mostrei para vocês vai ser feito todo dessa maneira. Eu vou fazer mais um pedacinho aqui em cima, que é mais clarinho, que é com vermelho também, tá? Então, o correto aqui seria eu tirar todas essas linhas. Vocês viram que eu tinha dado uma aguada aqui e não passei o verde, porque eu fui misturar o vermelho. Tá travando, Gina? Vocês acham? Tô vendo que tá travando. Eu vou reiniciar, então, para mostrar mais um pedacinho, ou vou lá para minha página? Eu vou encerrar aqui, então, e volto já já. Ok, gente? Até já. Então, eu estava mostrando para vocês que eu fiz aqui as duas aguadas, né? Aliás, a terceira aguada. Já deixa eu modificar um pouquinho. Tá? E assim vai ser feito todo esse meu colorido. Oi, Lilian, que ótimo. Tá? Então, eu vou continuar nessa região que eu sei que ali tá um pouquinho mais avermelhado. Como vocês viram agora, eu parei, ele já deu uma outra secadinha aqui, né? Então já não tá tão claro, mas eu faço sempre esse mesmo movimento, tá? Vou esmaecendo e vou colocando os outros tons na medida que a gente vai chegando na cor que a gente quer, né? Então tem várias áreas, né, que a gente vai trabalhando. E uma outra dica que eu não sei, não lembro se eu comecei conversando, se eu comecei e comentei com vocês, que toda vez que a gente vai fazendo um colorido, a gente vai fazendo em áreas alternadas. Tá? Então vocês viram que eu tinha feito aquela área da outra estrelízia, vim para essa aqui, porque eu já tinha feito o verde aqui. Isso para ir alternando, para dar tempo da gente ir trabalhando todo colorido. Tá? Thaís, esse papel aqui, eu tô trabalhando no papel Canson aquarela, 300 gramas. Ele aguenta até 8 aguadas. Tá? Então, eu quero fazer essa região e vou terminar aquela ponta ali de cima para mostrar para vocês que é possível apagar o grafite, tá? Vocês viram que eu passei em cima, tá de propósito aqui, tá, gente? Então, eu vou deixar aqui. Deixou lá quietinho, tá? Ao contrário, deixa eu trazer pra cá.
A sombra tá do outro lado. Vou refazer aqui essa sombra. Deixa eu ver, estudar lá. Não, posso trazer uma vez só. Quando eu falo para vocês que em aquarela não se usa o branco, é possível vocês verem o que eu acabei de fazer aqui, que eu esmaeci, então eu deixei a luz na região que eu quero. Por isso não há necessidade de uma aquarela branca, tá? Eles colocam a aquarela no estojo, mas eu também já comentei numa outra live que eu não aconselho que compre sempre estojo. Prefiro as aquarelas individuais porque não é toda a cor do estojo que a gente usa, tá? Então, de novo, eu vou falar para vocês da minha experiência, da minha maneira de colorir, da minha maneira de orientar. Eu não uso aquarela branca, tá? Porque vocês estão vendo o tipo de colorido que eu estou fazendo aqui, que eu tenho esse controle do papel, tá? E vocês estão vendo também que exatamente, Gina, a luz é a luz do papel, tá? Vocês estão vendo que não é tão difícil de controlar o branco do papel, não é tão difícil de controlar a luz ou de fazer uma luz no papel. Tá? Então, por isso eu não uso aquarela branca. As aquarelas, como eu falei para vocês do começo, o bonito delas, para mim, são as transparências, são as sobreposições das cores, a mistura, as mesclas dela, não as manchas, mas as mesclas da aquarela, que para mim são o bonito da aquarela. Não há necessidade de tinta opaca. Então, isso é uma outra coisa. Quando a gente vai fazer essas tabelinhas que eu mostrei de resistência, a gente vê se uma tinta é mais opaca, se uma tinta é mais brilhante, porque o próprio papel também, dependendo do tipo de acabamento que o papel tem, do tipo de tratamento que o papel tem, ele mesmo deixa a aquarela mais brilhante, que é o caso na maioria dos papéis da Canson, tá? Os papéis da Canson, eles são livres de ácido e livres de branqueador. Então, o próprio papel da Canson, tendo essa textura ou não, ele traz para cima o pigmento, ele levanta a luz do pigmento. Então, por isso, eu afirmo para vocês, não tem tanto problema para usar, não é tão difícil de aprender a ter o controle do branco do papel. Não é simples, mas não é impossível, tá? Então, no meu caso, das minhas aquarelas, eu mostro para vocês depois na estrelízia maior ali que eu fiz, que o branco a gente consegue fazer a luminosidade. Vou fazer aqui novamente para deixar secar e apagar esse grafite aqui. Vocês estão vendo que eu estou passando, não estou tendo muito cuidado, porque essa planta também é bem irregular, né? Então eu vou deixar assim para ficar um pouco mais natural. E depois eu faço os outros acabamentos. Olha, eu consigo deixar a mescla o esmaecido com o outro pincel. Eu vou pegar um pincel redondo para vocês não acharem que eu uso só esse pincel chatinho, tá? Para fazer esse esmaecido. É possível fazer com esse pincel redondo aqui também, ó. É só passar e apertar aqui o pincel. Ok? Então, o que eu tô fazendo? No caso dessa minha estrelízia aqui, eu já poderia vir com uma guarda todinha de verde. Como eu ainda tenho uns tons de amarelo aqui, eu quero deixar outros tons mais clarinhos para cá. Lá para cima eu deixo
a sombra de novo aqui. Eu comentei numa outra live também que eu fiz com vocês que a gente usa muita veladura, tá? Então é possível a gente fazer todo esse tipo de trabalho com as aquarelas nas transparências, mesmo sendo essa aquarela que eu estou usando com vocês aqui, que para mim isso aqui é uma aquarela semi-estudante e não é uma aquarela profissional. Não é uma aquarela escolar, porque vocês viram que ela desbota razoável, né? Mas é possível fazer aqui sim. Então a veladura também é possível fazer com ela. O que eu estava falando para vocês, que o branco do papel, olha, aqui está o branco do papel. Aqui tem o branco do papel. Aqui tem o branco do papel. Então, aos poucos, desculpa, Gina, eu não vi o que você perguntou. Então, tem os testes, Gina. Tá? Como a Gina falou, olha, aqui tem o branco do papel, o branco do papel. Eu não preciso usar aquarela branca, mas eu vou reforçar de novo para vocês. Isso é a minha maneira de fazer. Olha, todas essas luzes aqui é o branco do papel, tá? Onde eu queria voltar lá com vocês era esse verdinho que eu fiz agora, tá? Eu vou pegar aqui a minha borrachinha novamente para dar uma clareada. Deixa eu ver aqui aonde. Nessa outra área aqui para fazer um verdinho. Olha, aqui já tá mais seco, né? O vermelho que já faz um tempinho que eu fiz. Vocês viram que eu passei aquele lápis grafite aquarelável. Então, olha, agora sai toda essa... Mesmo eu passando a água por cima, tá? É possível vocês verem, né? Então, essas pequenas dicas que eu tô dando para vocês são materiais que às vezes encarecem para quem tá começando, mas são só dicas. É possível da gente trabalhar com os materiais mais simples sem ter toda essa... problema de ficar manchado ou não, tá? Carol, as aquarelas profissionais, elas não desbotam, tá? Elas não são, a durabilidade delas, se você pegar nos fabricantes, eles têm aquela tabela de cores, as 3 estrelinhas para quando é mais opaca, para quando é mais transparente, os 3 T's, tá? Elas não são feitas para desbotar, porque como eu falei, elas têm um fixador, né, no caso da goma arábica, tá? Então isso também usa um outro tipo de goma arábica, que tudo isso, dependendo da procedência, é o tipo de material que a gente tem, tá? Então, toda a minha aquarela vai ser feita assim, gente. É possível vocês verem que aqui eu vou entrar com outras 2 coisas, mas é possível ver aqui, né? Eu quero entrar com mais 2 tons ali. Então, vocês viram que eu falo das transparências, da gente marcar as sombras, que é assim que a gente vai trabalhando o colorido e os brilhos. Deixa eu limpar aqui, que lá eu não quero assim. Nada, Lica, imagina. Limpei lá. Agora, aquele pedacinho que eu mostrei pra vocês, que eu vou limpar com a borracha, que eu falei pra vocês aqui. Eu passei por cima, né, como eu mostrei ali, né? Eu vou tirar a marca do grafite aqui, ó.
A aquarela tá por baixo, não tá saindo, tá, gente? Não tô estragando também o papel por estar mexendo com essa borracha. Não tô vendo o que vocês estão conversando ali. Então, eu vou mostrar para vocês aquela região aqui, olha, que sujou. Eu ainda vou limpar mais um pedacinho. Tirei aqui. Vou dar uma limpadinha aqui. Ó, Carol, você não precisa chamar o Gabriel, já tá ficando limpinho. Thaís, pode esperar ou não. Se você esperar, você limpa da mesma maneira, tá? Você pode deixar para limpar tudo, fazer todos os retoques, as limpezas amanhã, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui, eu passei a borracha. Deixa eu ver uma área que tá mais escura para mostrar o que eu quero mostrar para vocês, pra gente encerrar aqui. Aqui, ó, acabei de aguar. Bom, eu vou pegar esse pincel mesmo que tá aqui pra mim. Vocês viram que eu dei uma aguada agora do verde, né? Já tô, acho que na quarta aguada pelo número de cores que tá aqui. Eu vou limpar essa região aqui e deixar de lá mais escurinha, ó. Então, eu tiro um pedacinho. Isso aqui é possível a gente fazer quando a gente quer um retoque ou quer um brilho. É possível vocês verem que eu tô fazendo esse brilho entre as duas... Que ficou um risco aqui branquinho. Vamos limpar mais. Eu vou pôr mais perto um pouquinho para vocês. Cadê o que eu acabei de fazer? Aqui. É possível ver aqui, né? Então, é isso que eu estava comentando com a Gina, dos brancos do papel. Tá? Eu não tenho necessidade de usar o branco se eu estou usando uma aquarela e um papel para aquarela, se eu tenho o papel nessa mesma cor. Tá? Então, esse branquinho aqui, depois que vocês forem fazendo todos os coloridos, vocês forem fazendo todos os tons, não se preocupem se manchar, como aconteceu aqui, se sujar, tá? Porque isso é possível de consertar. Eu comentei numa outra live que eu tive aula na faculdade de aquarela com um dos melhores aquarelistas do Brasil, que era o Birajara Ribeiro. O Bira foi um dos precursores de aquarela aqui, de colocar texto nas aquarelas, um trabalho muito legal. Mas eu só aprendi a limpar a aquarela e saber que a aquarela sai do papel depois que eu comecei a fazer ilustração botânica. Então, vocês podem duvidar um pouco, e dependendo do tipo de papel, esse aqui talvez não, mas se fosse um papel à base de 100% algodão, por exemplo, que é o Fabriano daquela ilustração, eu consigo tirar toda aquela aquarela do papel, tá?
Aí, Carol, não ia lá pro Deu Ruim, porque eu consigo consertar. Então, gente, o meu começo de dicas para vocês... Aliás, o meu começo não. As minhas dicas para quem está começando são essas, tá? Para vocês continuarem fazendo esse colorido, de como vocês copiarem, né? Uma ilustração, qualquer ilustração para o papel, vocês viram no comecinho, tá? Eu vou, acho que parando por aqui, depois, se vocês quiserem, eu já deixo, né, isso aqui para dar print. Vou fazer uma coisinha bem rápida aqui, que eu falei para vocês da veladura e dos tons que a gente mistura. Nas aquarelas tradicionais, os aquarelistas mais tradicionais, a gente usa muito uma cor que chama-se Pines Gray, que é um cinza de Pines, né? Que foi o Pines que inventou. Ele é um tom de cinza azulado com um pouquinho de verde, que chega a ser essa cor que eu tô mostrando aqui para vocês, tá? Eu fiz uma mistura que tá aqui, que é o Cobalt Blue, não, é o Prussian Blue, o Ivory Black e o Veridian, tá? Esses tons que a gente usa de cinza, a gente consegue fazer vários trabalhos, por exemplo, de folhas, usando essa mistura, essa primeira aguada, essas sombras, tá? E depois com uma outra aguada, olha, do amarelo aqui, ó, é possível vocês verem, né? Que eu chego num tom de verde, tá? Isso aqui a gente usa muito em algumas folhagens, principalmente, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, é o Pines Gray. O bonito, para mim, das aquarelas são essas transparências e essas mesclas, ok? Então é gostoso vocês irem colocando aos poucos e vendo o resultado. Se vocês pegarem no começo do vídeo, né, e verem as mudanças que dão, né, todas essas aguadas, é uma delícia de trabalhar e ver o resultado que vai ficar. Tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? O que eu puder colaborar com vocês, eu tô sempre às ordens. E, por enquanto, a minha contribuição aqui pro Sextarol é essa. Um beijo, gente, e até mais.